Olá, tudo bom? Bom, eu tô aqui mais uma vez para falar, sim, das orações. Esse é um assunto muito vasto dentro dos estudos de sintaxe, mas ela se torna mais fácil se você consegue compreender bem o porquê das suas classificações. Por que elas são classificadas dessa maneira? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre as orações subordinadas substantivas e a gente vai explorar um pouquinho dessa origem. O porquê que a gente classifica essas orações como substantivas, como elas podem ser classificadas sintaticamente, de onde elas vêm. A gente vai invadir um pouco esse universo das orações substantivas e, ao final dessa aula, eu quero que você entenda plenamente esse assunto e nunca mais arranque os seus cabelos quando ouvir falar em orações subordinadas, tudo bem? Bom, para a gente entender o que são as orações substantivas, cabe aqui a gente relembrar um pouquinho que elas pertencem a um grupo maior. Dentro dos estudos da oração, ou seja, do período composto, a gente tem dois tipos de relações possíveis. Duas orações podem se relacionar num contexto de coordenação e num contexto de subordinação. As orações substantivas pertencem ao grupo das orações subordinadas, que são orações que têm uma relação de dependência sintática entre si. Essa é a particularidade dela. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: oração substantiva, ela pertence a essa família, ela não está perdida por aí, ela tem uma família. A família dela são as orações subordinadas, orações que têm relação de dependência entre si. Já esqueceu o que é isso? Vamos lembrar novamente, então, o que é. Olha só. Eu trouxe aqui dois exemplos de períodos compostos, cada um estabelecendo uma relação diferente entre as orações. Quero que você repare e tente identificar aí qual é essa relação. Olha lá o primeiro período. Limpei o quintal e molhei as plantas. Repara que ali em rosinha eu destaquei para vocês os verbos dessas orações. Tudo para mostrar para vocês que é ali que tudo começa. Toda vez que eu vou estudar orações, eu tenho que partir do verbo. Ele é a figura central da oração. É ele que vai determinar todas as outras relações que vão ser construídas nesse contexto oracional, tudo bem? Então já destaquei, já facilitei sua vida. Já destaquei os verbos para a gente perceber que é um período composto. E aí, olha só, a primeira oração é essa: limpei o quintal. A segunda é molhei as plantas. Limpei o quintal, molhei as plantas. Repara que as duas orações, elas são semanticamente completas. Elas não precisam uma da outra, né, para que o sentido da oração fique pleno, íntegro, né? Eu poderia falar separadamente, inclusive, limpei o quintal, ponto, molhei as plantas, ponto. Elas poderiam estar até em períodos diferentes, tá? Porque elas têm sentido completo. Ah, mas tem ali, olha, uma conjunção e. Essa conjunção está somando as duas informações, certo? Certíssimo, né? Tem uma relação de sentido, sim, entre elas, mas do ponto de vista sintático, se você reparar, elas são orações completas. Uma não está criando uma relação de dependência com a outra. A existência de uma não depende da existência da outra, tá? O que acontece de forma diferente no período seguinte, olha lá. Lembre-se de que a verdade sempre aparece. Lembre-se de que o primeiro verbo é lembrar-se. Ok. Lembre-se de que está completo, gente. Presta bem atenção aí. Não precisa de um complemento ali para fazer sentido? Sim, né? Lembre-se de quê? De que a verdade sempre aparece. Esse complemento também é uma oração, porque tem o verbo ali aparecer, não é isso? E esse complemento está subordinado ao verbo lembrar-se. Então, a segunda oração é dependente da primeira. Isso mostra pra gente, portanto, que nesse primeiro caso eu tenho orações coordenadas, já que elas são independentes entre si. E no segundo contexto eu tenho orações uma oração subordinada, né? Uma oração principal e uma oração subordinada. E aí, nesse contexto, uma depende da outra, certo? Uma depende da outra para completar seu sentido e a oração subordinada depende da principal para existir, porque ela só existe se alguém der esse comando, né? Então, foi o verbo que exigiu esse comando e aí a oração surgiu, ok? O termo ali regente, ele está na oração principal. Deu para entender essa diferença aí? Deu para relembrar? Uma outra coisa importante, então, é a gente perceber que numa relação de coordenação não existe oração principal.
tá? Então, sempre numa relação de coordenação, há uma justiça plena, porque todas as orações são iguais, existe igualdade no mundo das orações coordenadas, tá? Já nas relações de subordinação, não. Tem sempre uma que é a principal e tem a outra que é a subordinada. Então, tem uma hierarquia em que uma dá o comando e a outra é comandada. No mundo das coordenadas, não. Todo mundo é igual, todo mundo é equivalente, todas elas são coordenadas. Tudo bem, gente? E aí a oração subordinada, ela vai, portanto, se relacionar sempre a uma oração principal. Tá, você pode ter ficado em dúvida agora com a seguinte questão. Poxa, mas a segunda oração coordenada que você me apresentou ali, ela tem uma conjunção E aditiva, a anterior não tem. Eu não poderia dizer que a segunda é subordinada à primeira, então, já que ela tem a conjunção ali? Não, tá? Ela tem conjunção, sim, então ela é chamada de oração coordenada sindética, por isso, e a outra é coordenada assindética, porque ela não tem o conectivo, mas as duas são coordenadas, diferentemente do que acontece no período seguinte, em que você tem uma oração principal e uma oração subordinada. Eu não posso chamar as duas, no caso do segundo exemplo, de orações subordinadas. Uma é a principal e a outra é subordinada. Onde há subordinada, há também oração principal. É obrigatório, tudo bem? Então, beleza, até a próxima.